Dando continuidade ao ciclo de palestras, trazemos a palestra Saúde Mental, com o Dr. Fabrício Bertoli Gimenez, médico psiquiatra. Nosso convidado e palestrante possui graduação em Medicina pela Universidade Gama Filho, especialização em médico examinador perito de trânsito, título de especialista em psiquiatria pela ABP, especialista em dependência química. Tenham todos uma excelente palestra. Olá, tudo bem? Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Gimenez, sou médico psiquiatra aqui na cidade de Bauru e a gente vai passar alguns minutos juntos conversando em relação à questão da saúde mental nos tempos atuais. Então, para a gente introduzir essa breve discussão, a gente precisa primeiro pontuar alguns fatores para a gente poder se organizar, né, do ponto de vista didático. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, quero agradecer, né, o convite que foi feito aí pela FAMESP para poder passar esse tempo aqui com vocês. Então, dando sequência, vamos lá, gente. Então, para a gente começar a falar em relação à questão da saúde mental, primeiro a gente tem que se posicionar, né, na questão da prevalência e quais são os números dessas situações hoje para a gente aqui no nosso meio. Então, primeiro, na questão da epidemiologia, sabemos que o Brasil é um recordista mundial aí na questão dos transtornos ansiosos. E isso antes da pandemia. Só para relembrar que agora estamos em agosto de 2020, né, vivendo aí a questão da pandemia do Covid-19 aqui no nosso meio. E antes dessa pandemia, a Organização Mundial de Saúde já apontava que o Brasil tinha praticamente ali 9,3%, 9,5% de pessoas com ansiedade. Para a gente começar a se situar, então, né, da magnitude dessa situação, então vamos arredondar que Bauru, por exemplo, tenha por volta de 400 mil habitantes, a gente sabe que o número exato não é esse, mas só para ficar fácil a conta, então 10% de 400 mil habitantes seria aproximadamente 40 mil pessoas. Então a gente já percebe o tamanho dessa questão antes da pandemia. Em relação à depressão, vamos pegar os dois principais, né? Vamos pegar a ansiedade, vamos pegar também a depressão. A questão da depressão, não éramos o recordista mundial nessa questão, mas na questão da América do Sul, América Central e América do Norte, o Brasil ele se coloca ali num ranking não muito privilegiado nesse sentido, né? Ou seja, a nossa prevalência é muito alta. Não tanto quanto da questão da ansiedade, mas em torno ali de 5%, 6% seguramente temos no nosso meio. Fazendo de novo a mesma conta, né, se a gente for levar em consideração que temos 400 mil habitantes, então estávamos falando aí mais ou menos de 20 mil pessoas na cidade de Bauru com ansiedade e nesse caso o último agora a depressão antes da pandemia. Por que eu reforço bastante, gente, essa questão da pandemia? Porque todos aí sabemos, né, o que tem acontecido conosco nos últimos meses e temos percebido, né, um aumento significativo na questão da ansiedade e da depressão e os dados ainda são muito preliminares. Depois dessa questão da pandemia, os nossos números ainda estão em andamento, então não conseguimos ainda fechar para fazer a contabilidade desses últimos meses, mas seguramente aumentamos mais aí essas posições que alcançamos. Uma dúvida frequente, né, que as pessoas sempre perguntam, mas poxa, por que o Brasil, país tão bom, país tão bacana, um clima tão amistoso, enfim, né, o Brasil um país tão gostoso de se viver, por que somos o recordista mundial no nível de ansiedade? Então, não é fácil responder essa pergunta, né, tanto que existem congressos que muito se debate essa questão e a gente não consegue apontar um ou outro fator que faz com que a gente chegue nesse número. Né? Sabemos que muito provavelmente é conjuntura de várias situações, de vários fatores que fazem com que a gente ocupe essa posição. Então aqui no Brasil, para a gente recordar, né, dando uma pincelada para a gente conseguir dar sequência, vivemos uma instabilidade muito grande, a questão da instabilidade de segurança, instabilidade previdenciária, instabilidade política, instabilidade judiciária, instabilidade, enfim,
em vários mecanismos aí, né, que fazem com que a gente se sinta inseguro, né? Então, muitos dos fatores da ansiedade são creditados a essas questões que a gente acabou de falar e várias outras, né? Sabemos que as crises como um todo acabam também aumentando essa prevalência. Então, se a gente for pegar, por exemplo, 2008, Estados Unidos, a questão da bolsa imobiliária, né, que teve nos Estados Unidos, aumentou muito o número de ansiedade, depressão, inclusive suicídio, né, naquele país. Tivemos a crise da Grécia, tivemos Portugal e o Brasil, né, já vínhamos de uma situação que a gente já não estava muito bem equalizado. E passando tudo isso que passou agora nos últimos meses, então, sabemos que também vai ser um dos ingredientes aí para a gente, né, enfim, infelizmente, talvez mantermos essa posição, né? Mas sabemos que no futuro, cada vez mais aí escutaremos falar em relação a 2 desmembramentos da ansiedade. É uma coisa que lá no final vou pontuar, mas agora eu já vou introduzir, né? São 2 desmembramentos. O primeiro é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Muito utilizado nos Estados Unidos, na verdade muito estudado lá nos Estados Unidos, a princípio com os veteranos de guerra, né? E a questão da síndrome de burnout, né? Que é a questão da síndrome do esgotamento ocupacional, né? Por conta de todo esse ambiente que principalmente aí agora os profissionais da área da saúde, né, se colocam aí na linha de frente. E quando a gente fala linha de frente, né, a gente lembra logo do pronto atendimento, a gente lembra logo de uma UTI que acaba recepcionando e cuidando desse paciente mais severo, mas não sabemos, né, aonde, né, está o vírus de fato. Então a gente acaba ficando apreensivo como um todo. Então todos que saímos de casa para atender pessoas, atender pacientes, né, pessoas padecendo de algum tipo de cuidado, acabamos ficando um pouquinho mais susceptíveis e um pouquinho mais vulnerável, né, a essas 2 situações. Então, aqui para os profissionais da área da saúde, né, a gente tem que pensar em especial para a gente, transtorno de estresse pós-traumático e síndrome de burnout, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente passando para o próximo tópico, né, então agora a gente fez uma breve introdução em relação à epidemiologia, aos números, a posição do Brasil em relação ao mundo, os cuidados que a gente vai ter no Brasil dentro dessa epidemiologia que ainda não sabemos ao certo. Então agora, próximo passo, item 2, vamos falar em relação a diagnóstico, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente faz um diagnóstico de ansiedade ou depressão? Então primeiro, vamos falar sobre ansiedade. Toda ansiedade ela é tratável? Não necessariamente, né? Por quê? Porque de repente eu já tenho, enquanto um padrão de personalidade, uma questão mais ansiogênica. E para mim, lidar com essa ansiedade acaba sendo, de certo modo, até benéfico. Por quê? Eu posso utilizar a minha ansiedade, por exemplo, a meu favor. Eu posso utilizar a minha ansiedade para eu trabalhar. Eu posso utilizar a minha ansiedade a meu favor para eu estudar, para eu fazer uma prova, para eu fazer uma pós-graduação, enfim, para eu conseguir galgar algum outro espaço aí dentro da minha profissão. Então, a ansiedade é boa, nem toda ansiedade, vamos falar assim, ela é ruim. Então, vamos tentar dividir, né, a ansiedade do bem e aquela ansiedade do mal, aquela ansiedade que nos bloqueia, né? Então, essa segunda ansiedade, né, essa ansiedade em que acaba tomando uma proporção, onde eu acabo ficando um pouquinho mais emoção, e um pouquinho menos razão, principalmente aquelas acompanhadas de sintomas físicos, por exemplo, respiração um pouquinho mais ofegante, respiração um pouquinho mais forte, taquidispneia, que é aumento da frequência cardíaca acompanhada de aumento da frequência respiratória, né? Essa sensação da sudorese de extremidades, às vezes aquela sensação de aperto no peito, né, que muitas pessoas descrevem como sensação de bola na garganta, sensação de medo. Medo do quê? Às vezes é medo do medo. Não necessariamente eu tenho medo de algo em específico, mas enfim, eu tenho um medo que acaba me paralisando, né? Muitas vezes acompanhado de sintomas gastrointestinais, por exemplo, dor de estômago, queimação no estômago, em alguns casos, inclusive úlceras, diarreias, retocolite ulcerativa, enfim, eu falo que o sistema digestivo assim, oferece uma gama muito extensa de sintomas físicos que, na verdade, vem ali muito contribuído das questões emocionais, né?
Então, sabe, existem livros sobre esses ditos sintomas psicossomáticos. Então, poderia ficar aqui a manhã inteira com vocês falando em relação aos sintomas psicossomáticos. Mas, o que eu quero deixar bem gravado é o seguinte, que quando aquilo, essa ansiedade, começa a se converter em sintoma físico, aí acendeu a nossa luz de alerta, tá bom? Aí acendeu a nossa luz de atenção e quando eu tenho uma atividade de vida diária prejudicada por conta da ansiedade, ou seja, de repente no meu trabalho eu já não estou me sentindo mais tão confortável, aquilo que me dava prazer, que antes eu buscava, agora já não, estou com receio de repente meu nível social acabou ficando alterado por conta da ansiedade, eu começo a dar desculpa para tudo e para todos, mas como uma reação de fuga. Então, de repente, isso daí pode atingir inclusive a esfera familiar, a esfera ocupacional como um todo, né? Então, quando isso daí começa a tomar uma proporção muito grande do ponto de vista de, principalmente, me causar com sintomas físicos ou atividade de vida diária prejudicada, temos que aventar possibilidade de um diagnóstico seguro nessa questão de um transtorno do humor, nesse caso específico da ansiedade, né? Então, tentei falar os mais prevalentes, os mais comuns, né, para a gente poder não só identificar na gente mesmo, quanto nas outras pessoas que estão próximas de nós. O segundo ponto, então, né, vamos lá, diagnóstico, depressão, tá bom? Lembrando que a gente falou agora há pouco ali na questão da epidemiologia, que a gente falou ali que 5, 6, talvez 7% ali da população, né, a Organização Mundial de Saúde falava 5,3, 5,7, lá em 2016. Lembrando que as doenças mentais hoje seriam a segunda causa de incapacidade junto ao INSS, né, e a previsão é que no futuro não muito distante aí alcancemos a primeira colocação nessa questão dos afastamentos junto ao INSS, só perdemos hoje para a ortopedia, né? Então a ortopedia que acaba afastando mais os colegas aí na linha de frente, na linha de trabalho como um todo a nível de Brasil, né? Junto ao INSS, não só os profissionais da área da saúde, mas a questão da depressão em relação ao diagnóstico. Vamos lá. Toda tristeza é depressão? Não. Né? Não. Então aquele protótipo da pessoa deprimida, num quarto escuro, pensando em suicídio e pensando em acabar com a própria vida, e que aquilo é depressão, não só, né? Existem várias pessoas por aí trabalhando que têm um espectro depressivo. Então, primeiro, já colocamos aí uma palavra nova. Essa questão do espectro, né, antes da gente entrar no mérito da depressão, essa questãozinha do espectro é como se fosse um arco-íris, que ele começa no branco e ele vai ficando cada vez mais incisivo, até chegar no preto. Tá bom? Como se fosse um arco-írisinho que ele vai escurecendo. Então existem os níveis mais claros, ou uma depressão mais leve. Existe aquele nível intermediário, né, onde a gente começa a ficar com a tonalidade um pouquinho mais forte, que seria uma depressão moderada. E existe aquela depressão severa, aquela depressão grave, né, que seria nessa questão dessa nossa coluninha, desse nosso arco-íris, que seria aquele mais incisivo, aquele mais escuro, né? Então, existem níveis de ansiedade e níveis agora de depressão, tá bom? Então, temos trabalhado muito com essa questão do espectro nos últimos anos, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente estava falando, existem várias pessoas por aí que estão trabalhando em qualquer que seja a sua função e estão deprimidas. Então, primeiro, o que é depressão? Né? Eu costumo brincar aqui. O que é depressão? Vamos lá, vamos começar do começo. Né? Depressão é tristeza? Não. E quando a gente começa a definir, a gente sente um pouco de dificuldade. Então, vai um exercício aí para vocês que estão assistindo. O que é depressão? Depressão, segundo a literatura, né, a gente pode começar a pensar no aspecto depressivo, principalmente quando encontramos ali 3 situações. Então, vamos lá. Anergia, prefixo A, quer dizer diminuição da energia, a gente vai ficando cada vez mais, eu comparo com o chuveiro meia fase, né? A gente vai ficando cada vez mais sem energia, tendo que tirar cada vez mais e fazer cada vez mais esforço para conseguir fazer as atividades que antes a gente fazia sem pensar, né? Anedonia, e esse termo anedonia tem voltado a ser cada vez mais comentado aí. A questão da anedonia é perda do interesse em coisas que antes me davam prazer.
Então, poxa, isso daí é muito subjetivo, né? A gente vai ter que ver a realidade de cada um e o que cada um tinha prazer em fazer antes dessa depressão se instalar. Então, se eu gostava, por exemplo, de plantas, poxa, perdi vontade de cuidar das minhas plantas, já não estou mais ligando para ela. Não, eu gostava de, sei, andar de moto, eu gostava de sair com os meus amigos, eu gostava de, enfim, aquilo que nos dava prazer. Então, anedonia, que é o segundo ponto, perda do interesse em coisas que antes me davam prazer. E o terceiro ponto, né, que a gente tem que ficar muito atento, é a questão do isolamento social. O que agora, nesse período de pandemia, perdemos um pouco do parâmetro dessa questão, né, mas o isolamento social está lá. E o choro fácil, né, aquela situação que eu deixo de controlar o meu choro e o choro passa a me controlar. Então, todo choro é depressão? Não. Então, se eu estou assistindo um filme triste, se eu estou discutindo com alguém, enfim, cada um sabe o seu limiar ali, né, da questão do choro. Mas quando esse choro ele começa a me controlar, não eu mais controlá-lo, né? O choro começa a me controlar. Então, de repente, eu fico mais emotivo. Eu preciso de muito menos para ter muito mais reação, para ter muito mais emoção. Então, isso a gente chama de choro fácil, né? Quando eu deixo de controlar. Então, recapitulando, diminuição da energia, perda do interesse em coisas que antes me davam prazer e isolamento social ou choro fácil, tá bom? Então, recapitulando, fazendo uma recapitulação aqui bem breve, falamos em relação, demos uma introdução, falamos em relação à epidemiologia, falamos agora em relação aos métodos diagnósticos que, lembrando ainda que dentro desse terceiro, esses métodos diagnósticos, eles não têm um tipo de exame, né? Isso daí é importante, não existe um exame de sangue, não existe um exame de imagem, não existe uma tomografia, uma ressonância que faça com que o meu diagnóstico seja instalado por aquele exame complementar. Então, o diagnóstico, ele é meramente clínico, realizado através de uma anamnese, né? E em que o nosso compêndio de psiquiatria, que a gente acaba, um deles que a gente acaba utilizando com muita frequência, né, que se chama Kaplan, ele institui ali que uma entrevista inicial, né, até a gente conseguir entender tudo isso, a gente vai demorar ali em média de 45 minutos, talvez 1 hora, né, para a gente conseguir fazer um diagnóstico assertivo. Então, por mais que pareça que o diagnóstico seja óbvio, mas a gente precisa entender todo esse contexto. E uma das recomendações, então, da literatura é que façamos isso daí num tempo adequado, né? Então a gente precisa de tempo para isso daí. Então a gente precisa conversar, a gente precisa entender, a gente precisa ver o histórico familiar, a gente precisa ver o histórico pessoal, a gente precisa ver o fator ambiental, tudo aquilo que está no meio, para a gente poder então instituir com segurança esse terceiro ponto, que seria o diagnóstico, tá bom? Quarto, né? Vamos falar agora sobre tratamento, tá bom? Então, introdução, a questão da epidemiologia, diagnóstico, vamos falar agora sobre então a questão do tratamento como um todo, tá bom? Em quarto plano. Então vamos lá. Temos um portfólio muito extenso em relação a medicamentos para ansiedade e para depressão. Então, sabemos desde a década de 80, na verdade até um pouquinho antes, né, década de 80, os medicamentos já estavam, né, sendo comercializados. Então, sabemos que existem medicamentos específicos para cada sintoma. Então, lá dentro do nosso cérebro temos nossos neurotransmissores, né? E cada neurotransmissor vai ter a sua função. E cada medicamento vai atuar de uma forma em algum tipo de neurotransmissor em que a gente consiga fazer ali mais ou menos essa associação, né? Então, o nosso portfólio é muito extenso. Temos uma gama muito grande de medicamentos hoje em dia, né? Eu falo que a gente está muito bem servido de medicamento. Estratégia medicamentosa, temos várias, né? A questão é a gente saber utilizar aquela ferramenta naquele determinado período de tempo. Então, vamos lá, se eu for falar de medicamentos para ansiedade, a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Já vou tentar filtrar aqui para trazer as perguntas mais relevantes, mais prevalentes, mais frequentes, né? Poxa, vai me deixar com sono? Não. O objetivo do medicamento para ansiedade não é dar sono, não, vida normal. Então, quando a gente vai instituir o tratamento medicamentoso
para o transtorno do humor, seja ansiedade ou seja depressão, o nosso objetivo não é que a gente deixe o ansioso com sono e o deprimido agitado. Não, não, não. A questão é a gente conseguir encontrar um meio termo, né? Nosso objetivo é apenas contribuir, ajudar com a remissão daqueles sintomas que falamos lá atrás e que o paciente tenha uma qualidade de vida adequada, né? Porque conviver com sintomas de ansiedade ou com sintomas depressivos não é bom, a gente não tem uma boa qualidade de vida. Inclusive, como toda patologia na medicina, quanto antes instituirmos, na verdade, o diagnóstico e quanto mais precoce for o tratamento medicamentoso, maior o índice de sucesso, não é verdade? Então, vamos comparar agora com uma hipertensão. Então, eu estou hipertenso, fui ao cardiologista e o cardiologista fez o diagnóstico de hipertensão. Quanto antes esse diagnóstico for feito, então a gente sabe que muito provavelmente o cardiologista ele vai se beneficiar, ele vai acabar prescrevendo para a gente uma menor quantidade de medicamentos antihipertensivos. Por quê? Porque eu fui logo cedo. Então fiz o diagnóstico cedo, eu instituí tratamento medicamentoso muito rapidamente. Então pode ser que eu utilize uma quantidade muito menor de medicamento antihipertensivo, não é? Diabetes, mesma coisa. Então diabetes é uma doença lenta, insidiosa, perigosa, né? Porque a gente não tem aquele sintoma muitas vezes ali que anuncia com que eu esteja diabético. E quanto mais cedo então eu for ao endocrinologista, para ele poder instituir o diagnóstico, né? E oferecer o tratamento direcionado, adequado para essa diabetes, melhor. Então pode ser que ele utilize uma gama muito inferior de medicamentos, ou seja, uma quantidade muito menor de medicamentos, uma miligramagem também muito menor, para remitir aqueles meus sintomas, né, da minha hiperglicemia, o quanto antes ele institui o tratamento, consequentemente o diagnóstico. Aqui não é diferente, né? Então, quando tivermos a ansiedade ou a depressão, aquela que é plausível, merecedora de tratamento medicamentoso, quanto antes eu fizer o diagnóstico para eu poder instituir o tratamento, melhor, né? Porque mais rápido, então, eu tratando, número menor de medicamento, e o objetivo não é que ninguém fique com sono, que ninguém fique agitado, que ninguém... Não, pelo contrário. O tratamento é diminuir um pouquinho aquela emoção que está me tomando conta daquele momento, para sim, eu conseguir diminuir um pouquinho a minha emoção, melhorando a minha razão, portanto, e continuar tendo uma boa qualidade de vida e fazendo minha atividade ocupacional bem feita, tendo minha atividade social, voltar a sair quando pudermos, né? Essa questão da atividade conjugal, atividade familiar, enfim. A gente como um todo, o objetivo é que a gente retome ali o quanto antes as nossas atividades de vida, não é verdade? Então, se a gente pensar que quanto mais eu demore para buscar um tratamento para depressão, por exemplo, sabemos que o nosso cérebro ele vai sofrendo um pouquinho em relação a isso, né? É o que chamamos hoje de injúria cerebral. Então, vários estudos aí mostrando que qual que é o problema de uma pessoa ficar deprimida durante muito tempo. Ah, não, mas eu não vou tratar porque eu estou depressivo e é assim mesmo e vamos deixar o tempo resolver a situação. Não, não é interessante. Por quê? Porque quanto mais cedo tratarmos, melhor. O problema de quando eu fico muito tempo exposto a uma síndrome depressiva, por exemplo, a gente acaba danificando, fazendo pequenos machucadinhos no nosso cérebro e que isso daí lá na frente, muito provavelmente, cobrará um preço, né? Então, o objetivo não é só a questão de humor. Então, o tratamento para uma depressão também ele chega a ser mencionado na questão da estrutura cerebral como um todo, tá bom? Que é o que chamamos hoje de, popularmente falando ali, né, várias linhas de pesquisa nesse sentido, da questão das cicatrizes cerebrais que acabamos permanecendo quando ficamos muito tempo num aspecto depressivo, tá bom? Então, quanto antes instituir o diagnóstico, mais cedo introduzirmos o medicamento, melhora o índice de sucesso numa exposição muito menor a medicamento e por um tempo talvez muito menor, né? Uma outra dúvida que agora me ocorre aqui das pessoas perguntando com uma certa frequência em relação ao tratamento. É para sempre? Quanto tempo que eu tomo o medicamento?
né? A gente fala que na medicina tem um ditado que vem à cabeça com muita recorrência, que eu me lembro dele com muita frequência, é o seguinte: na medicina nem nunca e nem sempre. Então eu não vou poder falar que, por exemplo, uma pessoa com 30 anos de idade sempre vai tomar antihipertensivo quando for feito um diagnóstico de hipertensão. Pode ser que não, né? Pode ser que ela comece a fazer uma atividade física, que ela comece a ter uma dieta equilibrada, que ela perca um pouquinho de peso e o cardiologista tire o medicamento dela no futuro. Aqui é a mesma coisa. Então a depressão e a ansiedade, então sabemos que comecei o tratamento medicamentoso para a mesma pessoa com 30 anos de idade, só para citar como exemplo. Pode ser que a pessoa faça alguma mudança de estilo de vida, que ela recorra a alguns tratamentos paralelos e que podem ajudar bastante. Enfim, no momento adequado, na hora certa, pode ser então que tiremos ali o medicamento e a pessoa volte a ficar com uma atividade de vida diária extremamente normal. Mas, voltando lá na cardiologia, também existe aquele paciente em que eu vou saber que o medicamento está controlando a minha pressão arterial. Tirei dentro do protocolo lá do cardiologista no momento adequado, não o paciente fazendo por si só. Tirei o medicamento, o paciente voltou a ficar hipertenso ou não estou sentindo ainda que é o momento, enfim. O cardiologista conduzindo ali a hipertensão, pode ser que o tempo fique um pouquinho mais extenso. Pode ser que a gente fale em controle, não em cura, né? Então, gosto sempre de dar esse paralelo em relação à hipertensão, que fica mais claro quando a gente vai falar de depressão. Então, pegando esse exemplo, na depressão a mesma coisa. Pode ser que institui tratamento medicamentoso, a pessoa melhora a qualidade de vida, fez todas aquelas mudanças que a gente acaba orientando, mas a gente ainda não se sente seguro ou ainda não é o momento. E o que a gente vai fazer então? A gente vai manter para sempre. Não necessariamente, eu falo que sempre é uma palavra muito forte. E as coisas mudam muito na vida da gente. Então a gente vai instituir o tratamento medicamentoso até quando a gente acreditar que aquele medicamento está ajudando e contribuindo com a vida do paciente. O objetivo não é, né, acredito que nenhum tratamento é que fala assim, olha, agora vamos perpetuar o uso e está tudo certo. Não, por isso que se deve fazer o tratamento adequado com o médico especialista naquele segmento, né? Então, se eu estou falando de hipertensão, eu vou falar de um cardiologista. Se eu estou falando de diabetes, eu vou falar de um endocrinologista. Se eu estou falando de ansiedade e depressão, eu vou falar de um psiquiatra. Se eu estou falando, enfim, de seja lá do que for, eu vou buscar ali o médico especialista para ele me ajudar a conduzir essa minha patologia e instituir o assertivo medicamento e pelo tempo que for necessário, tá bom? Então, lembrando que nem sempre podemos e devemos falar em cura. Muitas vezes vamos falar em controle, tá bom? Assim como nem sempre vamos falar em cura, pode ser que alguma vez falemos em remissão. Então o paciente está há 6 meses com quadro remitido. Opa, tudo bem. Não posso falar que, olha, eu vou tomar o medicamento como se fosse um antibiótico, né? Eu estou com amidalite. Aí o médico vai falar o seguinte, olha, toma um antibiótico por 7 dias que você está curado. Não é assim, né? Então, sabemos que vamos controlar, vamos fazer o período de remissão, depois remissão sustentada e no momento adequado a gente vai individualizando cada caso. Se é o primeiro episódio na minha vida, já é uma situação. Se já é um segundo, terceiro episódio, que chamamos de quadro recorrente. Se eu tenho histórico familiar positivo, se eu tenho uso de substâncias psicoativas aí no meio. Então, existem vários fatores que a gente vai colocando, né, no meio dessa mistura toda, tá bom? Então, os medicamentos, outra pergunta muito frequente, né? Os medicamentos viciam? Não, desde que bem conduzidos, os medicamentos na hora adequada, no momento certo, fazendo um acompanhamento, não vou ter esse problema da questão da dependência. Normalmente, a gente vê essas questões de dependência quando a pessoa acaba fazendo por si só o tratamento, acaba fazendo do autodiagnóstico, ela acaba tomando o medicamento do jeito que ela acredita que deve ser tomado, na dose que ela acredita que deve ser tomado. Então, isso daí faz com que a gente perca o controle, né? Então, os medicamentos, por exemplo, né, os tarjinha pretas, né, que são muito perguntados aí, que são os benzodiazepínicos, causam dependência? Se não forem bem utilizados, né, da maneira adequada, sim, né? Mas se tiver um devido tratamento,
respeitando a miligramagem que a literatura nos impõe, no momento adequado, pelo tempo adequado. São medicamentos muito seguros, inclusive, né? Desde que bem manuseados. Né? É interessante porque na prática de consultório a gente sempre escuta falar, né? Já fez algum tratamento? Não. Está tomando algum medicamento? Não. E a gente vai seguindo. Aí de repente, a hora que a gente vai falar de medicamento, mas vamos então tomar tal medicamento. Doutora, esse daí eu já tomei já há muito tempo já. Então parece que entrou tão na nossa cultura, né? Essa questão dos medicamentos benzodiazepínicos, dos tarjinha preta, que entrou tanto na nossa cultura que as pessoas tomavam e nem sabiam de onde que vinha, né? Quem que tinha prescrito ao certo e continua, enfim, que muitas pessoas nem associam esse tipo de medicamento como um tratamento. Então, é muito importante que a gente consiga então fazer o devido diagnóstico para instituir o tratamento medicamentoso adequado, tá bom? Então, agora a gente já finalizando esse quarto ponto, né, que seria o ponto da questão do tratamento. Agora vamos dar um apêndice, aqui um anexo, né, em relação a esses momentos atuais que temos vivido. Então, como a gente já introduziu lá no início, já éramos o recordista mundial na questão de ansiedade, do mundo inteiro, o Brasil, né, se despontando ali. Já tínhamos uma questão de depressão muito prevalente, né? E agora potencializada por essa questão que estamos vivendo aí no ano de 2020. Então, aqui no Brasil, de março para agora, né? Então, estamos no mês de agosto, né? Onde a gente está gravando esse vídeo de hoje. Então, pode ser que no futuro a gente assista esse vídeo já vendo o desfecho dessa situação, né? O que a gente espera que isso daí aconteça tão logo, né? A questão de vacina, de tratamento específico, mas enfim, a questão é que hoje, né, sabemos a verdade de hoje, o que está acontecendo hoje. Então, hoje assistimos uma prevalência muito aumentada, né, uma necessidade do tratamento ainda mais frequente do que víamos antes, né, por conta dessa questão aí, desse momento de pandemia que temos, né, assistido. E mais do que nunca, então, se antes a gente já deveria se preocupar com a saúde mental, então hoje muito mais, né? Hoje muito mais por quê? Porque todos estamos, de certo modo, vulneráveis, não só nós da área da saúde, como a população como um todo, né? Então, estamos vivendo apreensivos, estamos a todo momento de máscara, estamos a todo momento de álcool gel, tudo isso acaba gerando, né, o que a gente tem chamado aí de o novo normal, né, pelo menos o novo normal para esse momento. A gente tem aprendido a conviver, né, nessa situação e, mais uma vez, repito, os colegas profissionais aí da área da saúde, principalmente nos hospitais, acabam ficando mais vulneráveis e sentindo mais ali esse impacto, né? Então, a gente tem que olhar com muita atenção, mais do que nunca, então, complementando, a gente conseguir, dentro do limite, eu sei que é fácil falar, difícil fazer, mas tentar manter algum tipo de rotina, né? Tentar manter algum tipo de válvula de escape, né? Válvula de escape, que é aquilo que a gente faz que nos dá prazer. Então, tentar aliviar um pouquinho, né? Instituir algum tipo de atividade física, né? Sempre ajudou e não é agora que vai ser diferente. Então, vai contribuir e muito, né, para essa questão. Agora, sabemos que estamos um pouco restritos, né? Um pouco não, bastante restritos aí na questão social. Então, dentro desse nosso núcleo social, desse nosso núcleo familiar, né? Tentar viver da melhor maneira possível. Até quando? Até essa situação se desenhar e até essa situação se resolver, né? Gostaríamos que isso daí fosse por 15, 20, 30, 40 dias, mas estamos vivendo isso daí há alguns meses. E, por enquanto, não temos ali uma previsão fixa, né, de que quando essa situação se resolverá por completo. Então, quando temos uma situação que depende da gente, vamos lá, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, a gente vai se esforçar para que aquilo aconteça. Agora, quando eu tenho uma situação que não depende de mim, que pelo menos eu tenho calma, paz e tranquilidade para esperar passar da melhor maneira possível. Nem que para isso eu utilize, então, de alguns tipos de medicamentos, se esse for o caso, para também me auxiliar nessa questão.
Tá bom? Então, mais do que nunca, a questão da rotina, da alimentação adequada, a questão do sono, né? A gente não pode permitir com que a gente durma cada vez mais tarde, acorde cada vez mais tarde, a gente acaba fazendo o que a gente chama de inversão sono-vigília, manter a alimentação, atividade física, enfim, todos esses pontos aí que a gente acabou de discorrer, né? E lembrando que quanto antes ficarmos na dúvida, né? É bom que perguntemos ali para alguns familiares, alguns colegas. Então, poxa, quanto antes a gente perceber que algo de diferente está acontecendo, então, quanto antes buscar ajuda para ver se de fato eu tenho um diagnóstico ou não, para que num segundo momento verifique a necessidade ou não de um tratamento medicamentoso, mesmo que transitório, a médio período de tempo, aí é uma outra situação, né? Mas primeiro de tudo, a instituição do diagnóstico, prescrição de medicamentos quando for ao caso, pelo tempo que for necessário, para a gente poder sair dessa situação o quanto antes, né? Se for o caso de um diagnóstico, por exemplo, tá bom? Então, agora eu já começo a me despedir de vocês, né? Eu sei que foram alguns minutinhos aí que a gente acabou passando junto. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para o entendimento aí em relação às doenças mentais, né, e principalmente ali a saúde mental, em especial, né, que a gente focou bastante aqui em relação à depressão e ansiedade. Agradeço, né, o convite que foi feito aí pela FAMESP para a gente poder passar esse tempo, né? E eles vão trabalhar em relação à exposição, né, desse vídeo aí para vocês. Então, agradeço, me coloco aqui à disposição, né? Não só lá do pessoal da FAMESP, em especial aqui ao Reginaldo, que está me acompanhando, gravando esse vídeo aqui com vocês, mas também me coloco à disposição de todos vocês, tá? Caso precisem, estou à disposição. No final, o Reginaldo vai colocar ali no final o meu e-mail, tá bom? Caso tenha necessidade, psiquiatriabauru@gmail.com. Reginaldo vai colocar embaixo. E eu me despeço de vocês aí, desejando a todos um ótimo término de pandemia, né? Que a gente consiga caminhar para esses próximos meses de uma maneira mais segura possível. E desejando para vocês muita saúde e um forte abraço a todos, tá ok? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.